Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o dimensionamento de pessoal de enfermagem para a gente poder ter um melhor entendimento como que funciona a questão das escalas de enfermagem, tá? Então, no dimensionamento vão ser observadas aí as características da equipe, né? A dinâmica da unidade, as necessidades dos pacientes, né? Avaliar aí o nível de complexidade do cuidado e observar aí as leis trabalhistas. Antes de mais nada, vamos definir aí absenteísmo, que absenteísmo é um fator aí determinante para a quebra aí da continuidade da assistência pela equipe de enfermagem. Então, o que é o absenteísmo? É a falta, é a soma dos períodos em que os empregados de uma determinada organização se encontram ausentes desse trabalho. São as ausências por motivo de doença ou devido a algum procedimento médico ou odontológico que esse funcionário precisa se ausentar. Devido à patologia, que é quando o profissional adoece, né? E o absenteísmo legal, que é as faltas no serviço amparadas por leis, como gestação, licença nojo, licença gala, doação de sangue e serviço militar. Temos ainda aí o absenteísmo voluntário, que é aquela ausência do trabalho por razões particulares que não são justificadas, né, por doença, é a falta injustificada e o absenteísmo compulsório, que é quando a pessoa se encontra impedida de comparecer ao trabalho devido a uma suspensão que foi imposta pela chefia, né? Através de estudos aí foi comprovado que o que causa o absenteísmo, né? Então, as tarefas repetitivas, né? A desmotivação no trabalho também gera absenteísmo, a pessoa não sente vontade de vir trabalhar, o desmotivação e desestímulo, né, caminham juntos. Condições desfavoráveis no ambiente de trabalho, seja por questão física, né, de iluminação, de sobrecarga, de peso, enfim, como social ali também. Algum problema com o colega de trabalho, algum problema aí com o próprio enfermeiro, com o próprio líder, de uma forma geral. Então, o que define, o que determina aí as leis trabalhistas? As leis trabalhistas determinam que o funcionário pode trabalhar até 8 horas por dia, ou seja, 44 horas semanais, não mais que isso, que a jornada de trabalho pode chegar no máximo até 12 horas diárias. O funcionário tem o direito aí, no mínimo, uma folga semanal remunerada, né? Preferencialmente no domingo, e de acordo com a disponibilidade na escala, tendo aí o cuidado de não favorecer ninguém e de fazer com que toda a equipe possa estar rodiziando, um rodiziamento adequado, para que toda a equipe possa estar aí pelo menos uma vez por mês, tá tirando essa folga no domingo. Mas a pessoa precisa de uma folga semanal, de preferência no domingo, não exclusivamente, né? Sendo possível, é dado no domingo. E o funcionário tem direito a pelo menos um domingo a cada 7 semanas, né? Ou seja, a cada 7 semanas de trabalho, ele tem direito ao domingo. Então, dá para rodiziar bem entre a equipe, né? 7 semanas de trabalho, pensando aí que por mês tem mais ou menos 4 a 5 semanas, aí no intervalo de 2 meses a pessoa vai tirar uma folga no domingo. Pensando nos plantões que trabalha aí de domingo a domingo, né? O pronto-socorro, hospitais de uma forma geral. Tem que fazer um rodiziamento na escala para não prejudicar ninguém, tá? Para ninguém sair prejudicado. O trabalho noturno, ele compreende o horário das 22 às 5 horas da manhã, recebe-se aí o adicional, quem trabalha nesse período recebe-se o adicional noturno. A hora noturno equivale a 52 minutos e 30 segundos, então uma hora de quem trabalha à noite não é contado como 60 minutos, é contado como 52 minutos e 30 segundos, por isso que a pessoa recebe o adicional noturno. Então, 7 horas de trabalho à noite equivale a 8 horas de trabalho durante o dia, tá? E a mulher que está amamentando, ela tem direitos especiais, né? Ela pode sair uma hora mais cedo ou entrar uma hora mais tarde até o bebê completar 6 meses de gestação. Trabalhos com mais de 4 horas até 6 horas, é obrigatório aí um intervalo de pelo menos 15 minutos, uma pausa de pelo menos 15 minutos. Os intervalos de descanso não são computados na jornada de trabalho e, para quem trabalha mais de 6 horas, é obrigatório o intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo aí 2 horas para fazer um descanso para alimentação.
na consolidação das leis trabalhistas, no artigo 473, garante ao trabalhador a ausência no serviço sem prejuízo no salário, até 15 dias em caso de doença, devidamente comprovado mediante aí um atestado. A licença nojo, que é até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, irmão, dependente declarado e de seus descendentes. Licença paternidade tem direito a 5 dias, lembrando que a mulher tem 120 dias de licença maternidade, o pai tem direito a 5 dias, e licença gala, em virtude de casamento, o casal tem direito aí, tanto o homem quanto a mulher, tem direito a 5 dias consecutivos de ausência, tá? Algumas instituições, falando aí da licença maternidade, já oferta a licença maternidade de 180 dias para gestante, né? Já tem essa lei, e que é direito da gestante, porém não é obrigatório para o empregador estar concedendo. Pode conceder ou não. Obrigatório aí é 120 dias, que são os 4 meses de afastamento por licença maternidade. Ainda nesse mesmo artigo, o profissional pode ter 1 dia de afastamento a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação de sangue. Então, quem doa sangue tem direito a 1 dia de afastamento, né, dentro do prazo de 1 ano. Tem direito, no caso de alistamento eleitoral, 2 dias consecutivos, né, ou não, né, de acordo com os termos da lei. E tem direito a uma folga a mais, caso ele trabalhe no domingo de eleição como mesário ou presidente. E ele tem direito aí ao período de suspensão preventiva para responder algum inquérito administrativo ou prisão preventiva em que ele foi absolvido. Então, ele tem o abono aí desses dias, tá? Quando o funcionário ele servir de testemunha devidamente comprovada, ele também tem esse afastamento. A licença gestante, que eu já falei, pode ser de 4 ou 6 meses, e aí por 15 dias prorrogado essa licença gestante, que é o período de amamentação, quando a instituição não oferece a creche para ela, tá? Inclusive, essa licença é válida também para quem adota a criança. Tem direito a 15 dias de afastamento em caso de aborto, quando esse aborto é espontâneo, não foi provocado. E caso de acidente de falta por acidente de trabalho, também tem direito ao afastamento, se comprovado que foi acidente de trabalho. Então, aí é interessante a gente estar falando algumas alternativas, né, para poder estar reduzindo aí a taxa de absenteísmo, tão comprometedor aí para o trabalho, né, da enfermagem. Então, manter o local de trabalho limpo, evitando assim que as pessoas tenham problemas de saúde, como viroses, dermatites, problemas respiratórios. Dentre algumas ações simples, a gente pode destacar, por exemplo, revisão no ar-condicionado, a manutenção, né? Observar se banheiros e refeitórios estão limpos, o lixo está devidamente acondicionado, isso a gente pode estar observando e sinalizando caso não esteja. Promover ações voltadas à qualidade de vida do trabalhador, como, por exemplo, palestras direcionadas aí ao combate do alcoolismo, tabagismo, que promovam atividades para a prevenção de doenças cardiovasculares, mudança de hábitos alimentares, né, para hábitos mais saudáveis, estimular aí a prática de exercícios laborais para evitar aí a tendinite, bursite. Então, é sempre interessante essas práticas de exercícios laborais, que são exercícios realizados no próprio ambiente de trabalho que promovam a prevenção dessas doenças. Promover campanhas de conscientização sobre a importância do trabalho de cada colaborador, né? A motivação pessoal de cada um, capacitar os gestores que estão despreparados, que utilizam de autoridade para humilhar os liderados, para que eles deixem de trabalhar dessa forma autocrática e ser mais aí humanizados, com uma liderança mais estratégica, e focar ações específicas para estímulo ao trabalho em equipe. Então, a duração semanal do trabalho do pessoal de enfermagem varia de acordo com a instituição. Ela pode ser aí de 30 horas semanais, 36 horas semanais. Então, é 30 horas, geralmente, aquela pessoa que trabalha 6 horas por dia de segunda a sexta-feira. 36 horas, geralmente, a escala 6 por 1. 40 horas semanais, que é aquele que trabalha 8 horas por dia. 44 horas semanais. 12 por 36, que trabalha um dia sim, um dia não. 12 por 60, que é um dia de trabalho e 60 horas de descanso. E o mais importante aí de tudo isso é que não pode exceder aí as 44 horas semanais.
Então, a escala de distribuição de pessoal é uma atividade complexa e extremamente importante, visando aí evitar a sobrecarga de trabalho do profissional de enfermagem, fazendo um dimensionamento de equipe correto, de racional, de forma aí satisfatória para os profissionais e para os pacientes que receberão os cuidados, né? Assegurando aí uma assistência de qualidade e assistência segura, né? Livre de danos aí decorrentes dos problemas advindos aí da sobrecarga de trabalho. As escalas que existem são a escala mensal, diária e de férias. A escala mensal, como o próprio nome já fala, é feita aí uma vez por mês, direcionando os dias que os profissionais estarão de folgas. De preferência, está perguntando para esses profissionais quais os dias que eles desejam estar folgando. Há tempo, né? Dá um prazo para eles, olha, precisa estar entregando até dia 20, por exemplo, os dias que vocês desejam estar folgando para poder estar colocando na escala, porque no dia 30 tem que fechar essa escala. E aí, distribui essa folga nessa escala e vê se vai estar com todos os setores cobertos com a quantidade de profissionais necessária, contando aí com o risco de absenteísmo, né? Contando aí com as possíveis ausências, né? E a escala diária, ela tem como objetivo dividir as funções de enfermagem diariamente, né? De maneira equitativa entre os funcionários. O que seria essa maneira equitativa? É igual? Eu dou 3 pacientes para esse técnico, então eu vou escalar 3 pacientes para outro técnico também? 3 e 3? Não. É de acordo com a complexidade de cada paciente. Então, equidade, o significado é igualdade. Uma igualdade nesse sentido da assistência, igualdade do trabalho, né? Que seria, por exemplo, eu posso dar um paciente para ficar sob os cuidados de um técnico de enfermagem e 3 pacientes para o outro. Mas como? Um está cuidando de um só e o outro está cuidando de 3. Esse que esse profissional está cuidando, se for avaliar o grau de complexidade dele, pode ser equivalente aos 3 que o outro está cuidando. Né? Então, os 3 pacientes que estão sob a supervisão, sob os cuidados do outro técnico, ele não tem o grau de complexidade que esse paciente que o profissional está cuidando sozinho pode vir a ter, tá? Então, isso é equitativo, para garantir a assistência aí e evitar a sobrecarga. A escala de férias é prever aí quem vai estar de férias, distribuindo de forma racional, então pela quantidade de profissionais a gente consegue saber quantos que poderão estar tirando férias em qual período, de forma que evite 2 profissionais estar tirando férias no mesmo período e, em contrapartida, também tentar satisfazer o profissional da melhor forma possível. Se não for possível, explicar direitinho e ver as possibilidades se a própria equipe opta por escolher outro período ou se vai ter que ter intervenção aí da supervisão para poder estar fazendo aí o melhor dia para o melhor período de férias para não estar tendo aí acúmulo de férias no mesmo período. Então, aqui umas dicas, né, sobre a escala de folgas, que é a escala mensal. Colocar aí nome completo de cada funcionário, o cargo que ele ocupa e o registro profissional. Usar o escalonamento por turno, manhã, tarde ou noite. Ressaltar domingos e feriados, lá pintar mais escurinho. Colocar as férias e quem está de licença, então todo mês. A escala mensal é uma continuação, então sempre que a gente vai elaborar uma escala, a gente tem que pegar do mês anterior para fazer uma continuação, para poder estar colocando, inclusive, os profissionais que estão voltando de férias, né? Colocar aí a preferência, né? A preferência de folgas, quais são os dias que eles têm preferência para as folgas, de acordo com a necessidade do serviço também. Certificar do número de folgas correspondentes ao mês. Anotar na escala o número de folgas em haver, né? Ou seja, que o funcionário tem aí como banco de horas. Evitar deixar folgas de um mês para o outro, para não dificultar a elaboração das próximas escalas. Verificar o último dia de folga do mês anterior, para não ter um período maior do que 7 dias de trabalho sem folga. E sempre estar considerando a escala anterior para evitar que o último plantão noturno que foi trabalhado. Então, relacionado aí à escala de férias, né, deve ser levantado aí as faltas injustificadas desse profissional. Se durante um ano, né, a partir de 12 meses, o profissional já tem direito a 30 dias de férias. Se durante um ano ele teve menos que 5 faltas, ele tem direito aos 30 dias. Se ele teve de 6 a 14 faltas injustificadas, ele tem direito a 24 dias. De 15 a 23 faltas, 18 dias de férias. 24 a 32 faltas justificadas, ele vai ter só 12 dias de férias. E se ele tiver mais do que 32 faltas injustificadas, ele não tem direito a férias, tá?
Na escala diária de trabalho, a finalidade é garantir assistência de enfermagem com qualidade e segurança, de acordo aí com o sistema de classificação do paciente, para poder estar avaliando o grau de complexidade de cada paciente, evitando a sobrecarga ou aí ociosidade do trabalho.